Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Uma alegria muito grande podermos juntos, como o corpo do Senhor Jesus, louvarmos e adorarmos aquele que habita os céus, aquele que é desde a eternidade, aquele que fez o céu e a terra e que está conosco, que fez preciosas e muito grandes promessas, para que nós pudéssemos, por meio delas, termos esperança na glória do Senhor e no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje eu gostaria de estar conversando com os irmãos a respeito de... Foi ontem, foi sexta-feira, nós tivemos o discipulado, minha esposa e eu, junto com o pastor. E no discipulado foi citada uma palavra bíblica que eu achei bem interessante, muito interessante e maravilhosa. E é sobre essa palavra que eu gostaria de estar conversando com a igreja hoje. Ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 43. Evangelho de João, capítulo 3, 43. Desculpa, irmãos. 1,43. Nessa Bíblia da 3 aqui eu coloquei 1,43. E o que foi citado no discipulado foi: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E foi sobre exatamente essa citação que nós vamos estar conversando hoje. Então, onde está essa passagem? Quem a falou? Quem a disse? Então, nós vamos encontrar no Evangelho de João, realmente capítulo 1, versículo 43, que diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: vem e segue-me. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou a Filipe: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse a ele: venha e vê. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi sentado debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Em verdade, eu afirmo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra depois que ela foi dita ali no discipulado, ela entrou no meu coração, e depois que eu fui ler o texto, quanto mais se confirmou essa alegria, quanto mais se confirmou essa esperança que eu senti no coração, devido ao texto ele tratar de muitos assuntos, ele trata de evangelização. Nós vemos o chamado de Filipe, o próprio Senhor Jesus chama a Filipe, dizendo: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha
e segue-me. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. E aí sim Filipe foi procurar a Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e de quem os profetas também escreveram. Irmãos, Jesus, ele resolveu ir para a Galileia. Galileia que significa uma macro-região que havia em Israel. Havia a macro-região da Judéia e havia a macro-região da Galileia. Jesus foi para lá, chama pessoalmente a Filipe para segui-lo. Filipe o segue. E Filipe encontra a Natanael e diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu no livro da lei e de quem os profetas também escreveram. Filipe evangeliza Natanael após ele receber o chamado do Senhor Jesus. Ele evangeliza, ele leva o evangelho, apregou o evangelho a Natanael, dizendo que este é aquele que Moisés escreveu no livro da lei e de quem os profetas também escreveram. Ele estava dizendo que, olha quão grande é este que Moisés escreve no livro da lei, onde a lei fala a respeito dele, onde os profetas antigos falam a respeito dele, sendo ele o Messias, sendo ele o Cristo, o Filho do Deus vivo. Natanael, ao ouvir aquilo da boca de Filipe, dizendo para ele ver quem era aquele tão grandioso homem, que Moisés, que era tão querido, que era tão estimado pelo povo judeu, Moisés que era o libertador de Israel, Moisés que viveu no Egito como filho da filha de Faraó, mas quando ele descobre sua origem, ele abandona todos os tesouros do Egito, todos os confortos do Egito, para seguir junto com o povo de Deus, para que ele, depois que o Senhor se revela a ele na sarça, Moisés, ele se torna o libertador do povo de Israel. E esse Moisés, os seus escritos, na lei que Deus dá a ele, essa lei perfeita, a lei da liberdade, fala a respeito de uma pessoa, daquele que iria libertar o povo dos seus pecados. E essa lei falava de quem? Daquele que Deus enviaria, do Messias, e de que se referiram todos os profetas. Olha, toda aquela promessa de que Isaías falava de que haveria de vir aquele que Deus enviaria ao mundo para salvar o povo dos seus pecados. Quantos de nós não lembramos de Isaías 53, quando que há 700 anos antes do acontecimento, parece que Isaías estava ali aos pés da cruz, escrevendo o que ia acontecer na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. O seu castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías escreve sobre o Messias. E todos os profetas falam daquele que havia de vir. E aqui, Filipe está levando o evangelho verdadeiro a Natanael. Mas Natanael pergunta, Filipe fala: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, a cidade de Nazaré, na realidade, era uma aldeia. Era uma cidade, era uma aldeia que era desprezada. Ela estava situada nessa macro-região da Galileia. Nessa macro-região da Galileia, se nós formos ler um pouco depois, nesse próprio Evangelho de João, os fariseus, ao questionarem Nicodemos, diz assim: pode porventura da Galileia se levantar algum profeta? Porque a Galileia era uma região que tinha uma grande miscigenação, ou seja, uma mistura de raças. E nessa região, a lei não era observada com zelo.
o povo daquela região não tinha zelo pela lei de Deus. Logo, os fariseus interrogam Nicodemos, dizendo: examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Se da Galileia, que é macro, que é região grande, não se levantava profeta, quanto dirá de uma simples aldeia de Nazaré? Uma aldeia pequena, desprezada pelos judeus, uma aldeia que não tinha significado para eles, uma aldeia que era esquecida, uma aldeia que não era tratada por eles com honra. Mas foi de lá que o Senhor chama o seu filho, quando o Senhor Jesus, ali próximo do nascimento, ele precisa fugir para o Egito, e depois, quando ele retorna para Nazaré, e ali ele é chamado de Jesus de Nazaré. Irmãos, essa pergunta de Natanael é muito importante, porque será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quem é que veio de Nazaré? Aquele que se tornaria o Salvador, aquele que se tornaria o Senhor, aquele que seria pregado no mundo inteiro, aquele que cresce teria o perdão dos seus pecados, a remissão, a justificação, a vida eterna, aquele que Deus nele escondeu todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, nele que é o cabeça da igreja, ele que é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que estava naquele momento sendo desprezado por Natanael, aquele que naquele momento poderia ter sido desprezado quando uma pessoa visse, mas aquele era verdadeiramente o Rei, o Salvador, o Senhor, aquele que foi pregado em todo mundo e que essa pregação chegou até nós. Esse mesmo homem que Filipe prega para Natanael, esse mesmo homem hoje é pregado, esse mesmo homem hoje é evangelizado, e este mesmo homem hoje é o mesmo daquela época, que ele é eterno, ele é imutável. É nele hoje que nós colocamos a nossa esperança, é nele hoje que nós colocamos a nossa espera todos os dias. É no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe fala para ele: vem e vê. É isso que nós levamos as pessoas que ainda não creem no Evangelho. Vem e vê. Olha aquele que Deus enviou ao mundo, olhe para ele. Olhe para aquele que pode resolver as situações e dar a resposta às perguntas mais íntimas de um homem. Esse é aquele que pode salvar um homem por completo dos seus pecados, das suas injustiças. Este é aquele que pode limpar o coração. Este é aquele que pode transformar o coração mais duro num coração de carne. Este é aquele que pode transformar a vida de uma pessoa. Este é aquele que pode salvar por completo uma pessoa. E Filipe fala: vem e vê. Quando Jesus viu, e interessante que Natanael ouviu a Filipe. E quando ele vai indo, quando Jesus viu a Natanael chegando, disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Eis aqui uma confissão. A confissão de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Natanael agora, de um homem que desprezou, de um homem que duvidou de que Nazaré podia vir algo bom, agora é a mesma boca que confessa que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus e chama Jesus de mestre. Não foi isso que aconteceu na nossa vida?
Nós já chamamos Jesus de mestre, nosso ensinador. Nós chamamos Jesus de Senhor e Filho de Deus, sabendo que Ele realmente é gerado eternamente do Pai, que Ele é realmente o Filho do Deus vivo, que pisou neste mundo, que veio deste mundo. Nós estamos fazendo um estudo de Hebreus e agora nós estamos naquela parte que Hebreus mostra de forma maravilhosa que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz Colossenses 1. Então, este é realmente o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo, nasceu na manjedoura, na cidade de Davi, em Belém, mas que teve que fugir para o Egito, e depois ir para Nazaré. Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira crês? Em verdade vos afirmo que maiores coisas do que essas verás. Verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus está mostrando para Natanael que realmente ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado de Israel. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e isso acontece conosco, né? Muitas vezes, imagine vocês, imagine nós, né? Porque em Coríntios fala muito sobre isso, que Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo. Deus escolheu as coisas que para o mundo parecem ser fracas. Deus escolheu aquelas coisas humildes. Imagine você se Deus tivesse revelado o Evangelho somente para os nobres, de nobre nascimento, ou se Deus tivesse revelado somente o Evangelho para aqueles que são considerados neste mundo como grandes, como nobres, como ricos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele revela o Evangelho aos pequeninos. Ele revela o Evangelho para as pessoas mais humildes. O Evangelho ele é levado a todas as nações. Quantas culturas que são consideradas humildes, quantas civilizações que são consideradas desprezíveis ou desprezadas, mas que o Evangelho tem chegado até elas e tem salvado vidas. Quantos lugares desses rincão desse mundo inteiro que tem civilizações, que tem lugares que não são muito nobres, mas que ali o Evangelho é pregado e vidas são transformadas, pessoas chegam ao arrependimento verdadeiro, pessoas realmente creem no Senhor Jesus. E quantas de nós, também humildes, mas que o Evangelho chegou a cada um de nós, e nós hoje podemos confessar com nossos lábios que Jesus é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. E podemos falar para as pessoas: vem e vê o que eu vi, vem experimentar o que eu experimentei, venha e veja que realmente há um Deus entre nós, que é o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus está de fato no meio de nós. A pessoa do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, que nós venhamos a realmente dar uma grande importância para o Evangelho. Porque nós podemos transmitir, podemos falar aquilo que nós vivenciamos do Evangelho. E o interessante é que a palavra de Deus ela é tão clara nisso que ela diz que o Evangelho é um tesouro em vasos de barro. Antigamente, quando a pessoa tinha um grande tesouro, quando a pessoa tinha um tesouro valioso, o que ela fazia? Ela escondia esse tesouro dela num vaso de barro. Ela escondia algo precioso dentro de algo humilde. Algo de grande valor dentro de algo que não tinha muito valor. Então, irmãos, por mais que nós pensemos assim, poxa, mas será que eu vou ter condições de falar do Evangelho? Será que eu vou ter condições de perseverar nesse Evangelho? Eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão humilde,
Mas, irmãos, dentro de cada um de nós tem um tesouro precioso, que é o Evangelho, é esse testemunho que o Espírito Santo dá a respeito do Senhor e do nosso Salvador. É esse testemunho que o Espírito Santo de Deus, ele coloca dentro da gente e que de lá não é tirado, porque a palavra de Deus diz que quem crê no testemunho tem em si o testemunho. Ou seja, esse testemunho tão maravilhoso de que o Senhor Jesus veio a esse mundo, de que esse testemunho que foi visto, ouvido pelos apóstolos, esse testemunho não ficou parado na história, ele não morreu na história, pelo contrário, ele chegou na nossa vida, ele chegou até a igreja de Vila Santa Maria, e hoje nós temos em nós esse testemunho, a qual a palavra de Deus chama de tesouro. Tesouro em vasos de barro. Por mais que nós achemos que há alguma coisa de boa em mim, há sim, há o Evangelho. O Evangelho está em você, está em mim. E esse Evangelho é precioso. Esse Evangelho é tão precioso que nós vivemos por ele, vivemos nele e nós podemos levá-lo, anunciá-lo, apregoá-lo, pregá-lo. Nós podemos realmente dizer a uma pessoa, falar como Filipe falou para Natanael: vem e vê. Vem e vê. E as pessoas, ao virem, verão e confessarão com seus próprios lábios: Jesus, Senhor, o Filho de Deus. Amém. Essa citação que Jesus ele fala: eu afirmo a vocês que vocês verão o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque apesar de Jesus ser o Filho de Deus, ele é o Filho do Homem. Aqui mostra a sua humanidade perfeita. Jesus é reconhecido verdadeiramente como um homem na figura humana. Essa citação, Filho do Homem, ela aparece pela primeira vez no livro de Daniel, a qual mostra a humanidade, que o Messias viria realmente como um homem, Deus habitando entre nós. E quando diz que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é exatamente a expressão que mostra que agora Jesus liga o céu e a terra. Jesus liga o homem a Deus, que havia se perdido na queda. Jesus restaura isso, ele é o grande restaurador dessa paz entre Deus e o homem. E agora nós temos novamente, por isso que a palavra de Deus vai falar do ministério da reconciliação, aquilo que havia se perdido a amizade com Deus na queda, agora Jesus nos reconcilia com Deus. Como diz em Colossenses 1, ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Então Jesus ele nos reconciliou com o Pai. Irmãos, então, se nós fôssemos parar para pensar na grandiosidade da pessoa do Senhor Jesus, da sua obra, quando os judeus estavam crendo no Senhor Jesus, e ele disse assim: olha, credes ao menos nas obras, para que vocês possam ver e crer que eu vim do Pai e que fui por ele enviado. Quando nós olhamos nas Escrituras, elas testemunham essa obra maravilhosa que foi feita, a obra que o Senhor Jesus fez, a obra que o Senhor Jesus realizou, para que nós, olhando para essas obras, para que nós compreendamos, entendamos essas obras, nós saibamos realmente que Jesus veio porque o Pai o enviou, e ele veio ao mundo porque Deus o enviou. E ele esteve entre nós e está entre nós. Irmãos, que nós a cada dia venhamos a glorificar a Deus, de pé, de joelho, venhamos a dar louvores ao nosso Deus, porque ele enviou seu Filho. Porque quantas vidas já nos foram salvas, quantas vidas serão salvas, porque esse Evangelho tem sido anunciado. Quantas vidas escaparão da ira vindoura, quantas pessoas realmente se arrependem hoje dos seus pecados, porque esse Evangelho tem sido levado e as pessoas têm realmente crido, e o Espírito Santo tem testemunhado a elas que Jesus já veio
e de que elas precisam, carecem de crer nesse Salvador tão maravilhoso. Você crê? Amém. Amém. E que essa fé que está no seu coração, como diz o livro de Pedro, é mais preciosa do que o ouro ainda que depurado pelo fogo. Mesmo aquele ouro que ele precisa ser depurado pelo fogo, para que aí sim ele venha ganhar o seu valor. A fé que está no nosso coração, igreja, ela é mais preciosa do que esse ouro, ainda que um ouro depurado pelo fogo. Então, essa fé que habita no coração de cada irmão, cada irmã, de cada família, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso, essa fé é preciosa. Essa fé, ela vem de Deus para nós e ela é preciosa. Por mais que nós possamos falar, Senhor, eu me considero, acho que eu sou um vaso de barro, mas dentro de você, dentro de mim, há um grande tesouro, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E pode vir alguma coisa boa da Galileia veio nosso Salvador, da Galileia veio o Senhor Jesus, da Galileia veio aquele que restaurou a amizade com Deus, da Galileia veio aquele que nos deu plena comunhão com o Pai, da Galileia veio o Messias, o Filho do Deus vivo, que nós viemos a cada dia buscar o nosso Senhor. E se o desânimo quiser vir bater na nossa porta, nós olhemos para aquele que veio, já veio, e que cumpriu as Escrituras e que nos deu vida gratuitamente no Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que nesse momento você estivesse comigo orando, agradecendo a tudo que Deus fez, né? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Glória a Deus. E que nós honremos esse Pai maravilhoso que nós temos, que enviou seu Filho ao mundo. E o Senhor, na própria palavra do Senhor Jesus, ele diz que quem honra o Filho honra o Pai que o enviou. Que nós honremos o Filho e assim nós honraremos o Pai que enviou o Filho. Então que nós honremos o Filho. Como que nós honramos o Senhor Jesus? Primeiramente é crendo nele, pela fé. Segundo, agora a fé estando habitando em nosso coração, ela gera ações, ela gera frutos. E qual que é o fruto que gera? Nós buscarmos conhecer cada vez mais o Senhor. Sabe, conhecer a cada dia mais. Poxa, que obra é essa que o Senhor fez? Sabe, buscarmos cada vez mais informações, como Lucas fez, né? Lucas buscava informações a respeito do que se passou com os apóstolos e com Jesus. Que nós busquemos cada vez mais informações sobre o nosso Salvador. E essas informações estão tudo aqui, irmãos, registradas, para que nós possamos olhar para elas saltarem da Escritura e chegar até nós, na própria pessoa do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque de fato essa Escritura mostra, Pai, que o Senhor Jesus veio a este mundo, Senhor. Aqui mostra, Senhor, que o Senhor Jesus nasceu de modo humilde, Senhor. Que o Senhor Jesus viveu de modo humilde ali, Senhor, nascendo na manjedoura, Senhor, na cidade de Belém, Senhor, depois, Senhor, fugindo para o Egito, indo para Nazaré, Senhor. Tudo isso mostra, Pai, que o Senhor Jesus veio, Senhor, que Ele é verdadeiramente um homem, Senhor. Que Ele realmente foi reconhecido na figura humana, Senhor. Que o Senhor Jesus, quando veio, Senhor, Ele foi em tudo semelhante a nós, Pai. Ele sentia frio, sede, Senhor. Ele sentia dores, Senhor. Ele suava como nós, Senhor. Mas é nele, Pai, neste homem, Pai, que é teu Filho, Senhor, que o Senhor firmou toda a Escritura, Senhor. Que o Senhor firmou a nossa salvação, Pai. Que o Senhor firmou, Senhor, a redenção, Senhor. Que o Senhor firmou, Pai, a vida eterna, Senhor. De modo que cada pessoa, Senhor, como Natanael, que crê no Senhor Jesus, essa pessoa, Senhor, é perdoada dos seus pecados, Senhor. Essa pessoa é justificada, Senhor. Essa pessoa recebe, Senhor, a vida eterna, Senhor. Recebe o testemunho do Espírito Santo. Com grandes coisas, Pai, nós podemos, Senhor, falar do Senhor. Com grandes coisas, Senhor, o Senhor Jesus fez a nosso favor, Pai, nós somos gratos. Senhor, nós estaremos perdidos, Senhor, em dessas trevas, Senhor.
mas com o Senhor hoje nós podemos ver que realmente Jesus veio em teu nome para fazer a tua obra. Obrigado aqui pela igreja, Senhor, obrigado por cada família da igreja. Em nome de Jesus nós te louvamos e queremos te agradecer.